nós também conversamos com o Dr. Marcos Alexandre Carvalho, que está aqui no estúdio comigo hoje, coordenador da Neurologia do Hospital Mater Dei de Goiânia. Doutor, seja bem-vindo ao Manhã Band News Sábado. Muito bom dia para você. Bom dia, eu fico feliz de estar aqui novamente, né, poder contribuir com vocês um pouco e mostrar o trabalho que a gente faz como neurologista lá no Hospital Mater Dei Goiânia. Doutor, eu acho que é importante a gente começar explicando, né, o que é a demência e qual a relação com a Alzheimer. Tem gente que acha que é a mesma coisa. Queria que o senhor começasse explicando para a gente esses termos. Demência é uma doença, é um termo global, né? Então existem vários tipos de demências. É uma perda da capacidade cognitiva, né? Memória é a principal coisa, mas de atividades de vida diária também. A pessoa tem prejuízo em todas as áreas da vida dela. Só que 60% a 70% dos casos de demências são por doença de Alzheimer. Então, por isso que a gente fala tanto Alzheimer, né? Mas as outras demências são apenas 30%, né? Agora, essa questão da escolaridade é um fator novo e é uma coisa que emergiu de pouco tempo para cá como um agente causador de demência, né? Pela baixa escolaridade e uma forma da gente conseguir prevenir a doença de Alzheimer. Como que isso afeta exatamente? Como que influencia, né? Qual que é a relação entre esse risco de desenvolver demência com a baixa escolaridade? O que acontece exatamente? É o seguinte, eles consideram baixa escolaridade, a professora me corrija se eu estiver errado, abaixo de 8 anos de escolaridade já é considerado baixa escolaridade. Acima de 12 anos, não. Então, nós temos hoje no Brasil em torno de 1.200.000 pessoas com doença de Alzheimer e 55 milhões de pessoas no mundo. A baixa escolaridade, né, pessoas que estudaram menos do que 8 anos, ela aumenta o risco em até 3% do risco de Alzheimer. Para cada ano a mais que você estuda, você reduz em 7% o risco de desenvolver Alzheimer. E a pessoa com mais de 12 anos de escolaridade e que mantém o aprendizado contínuo, isso é importante, ela pode reduzir o risco da doença de Alzheimer em até 19%. Por que acontece isso? Por conta de uma coisa chamada reserva cognitiva. Em termos mais simples, a reserva cognitiva é como se tornasse o cérebro mais resistente. As ligações entre os neurônios, as conexões neurais ficam mais fortes, o cérebro cria outras conexões cerebrais, né? E ele tem uma capacidade maior de se adaptar aos danos causados pela doença de Alzheimer. Então, assim, não quer dizer que a pessoa não vai ter doença de Alzheimer. Ela pode ter, mas numa fase, assim, numa idade muito avançada. Eu vou dar um exemplo que foi a partir daí que eu comecei a observar isso, que foi quando o escritor Gabriel Garcia Marques teve doença de Alzheimer. E eu fiquei intrigado porque ele era um homem culto, né? Ele foi prêmio Nobel de letras. Então, assim, ele desenvolveu Alzheimer com 85 anos, mas ele tinha um nível intelectual muito alto. Ou seja, se ele não tivesse esse nível intelectual, novos aprendizados, falasse vários idiomas, estivesse constantemente se atualizando, ele teria desenvolvido a doença de Alzheimer talvez com 65 anos. Mas foi a reserva cognitiva desenvolvida e desencadeada pelo alto grau de escolaridade que o melhorou. E não é só isso.
Pessoas com alto nível de escolaridade, elas mantêm uma maior integração social. E a integração social também reforça esse baixo risco de desenvolver Alzheimer. A outra coisa, quem tem baixa escolaridade são pessoas que não conseguem empregos tão bons, são empregos mais simples, que não exigem tanto. Pessoas com alta escolaridade vão para onde? Para empregos que exigem mais de você. Então, pessoas com alta escolaridade sabem dos riscos do tabagismo, sabem dos riscos do diabetes, como prevenir, sabe o que é uma alimentação saudável, o que é a dieta do Mediterrâneo. Então, são várias coisas envolvidas na escolaridade acima de 12 anos. E outra, isso começa na infância e adolescência. Então, não é a pessoa já começar depois de 55, 65 anos, não. Isso é um aprendizado contínuo, né? Ela começa na infância, adolescência e na fase adulta, a pessoa deve permanecer engajada em atividades educacionais, de novos aprendizados, para que esse processo continue, né? Doutor Marcos, quais são os efeitos, né, das telas no desenvolvimento cognitivo? Eu falo da criança, mas também falo do adulto. Telas, celulares, computadores. Olha, isso aí já começa na infância por estímulo, né? A primeira coisa é estímulo visual, até por cores. Figurinhas, são coisas que... figuras geométricas, tudo isso aparece nos joguinhos. Raciocínio, né? A criança, quando está ali na tela do celular brincando, ela está raciocinando, né? Tem um joguinho que é um joguinho de construção, você vai juntando as pecinhas e colocando para montar uma casa, montar uma estrutura, e isso exige da criança raciocínio, né? Mas tudo é fundamentado para melhorar o que a gente chamou de reserva cognitiva, que na verdade é o quê? O fortificante do cérebro. Ele minimiza os danos que são causados pelas doenças neurodegenerativas, no caso, a doença de Alzheimer. A outra coisa é a atividade física, né? Recentemente houve a publicação de um caso nos Estados Unidos e a Unicamp publicou recentemente um artigo sobre a importância da atividade física, porque 5 a 10% dos casos de Alzheimer são genéticos, né? Familiares, e outros têm a predisposição genética. E uma pessoa nos Estados Unidos descobriu que tinha predisposição genética e ele entrou num programa de atividade física muito exaustivo e ele conseguiu reverter essa situação, mostrando que a atividade física, além da escolaridade, também exerce influência sobre a nossa memória. Certo. Eu queria também que o senhor explicasse para a gente como é que essa reserva cognitiva ela pode ser construída. Como que funciona exatamente? A reserva cognitiva ela é construída com o tempo. Por isso que existe a escolaridade. São os novos aprendizados. Então, assim, você vai para a escola e a escola te oferece aquela programação educacional. Mas você tem que complementar. Como a professora falou, aprender um novo idioma, tocar um novo instrumento. Com isso, você aumenta a sua interação social, que é muito importante. Quanto mais interação social, mais assuntos diferentes você vai falar, ou seja, mais você vai exigir a capacidade do seu cérebro. E aí, você começa a criar a reserva cognitiva, que torna o seu cérebro e as conexões do cérebro mais fortes, difíceis de serem quebradas pela doença, e também cria novas conexões, que são atalhos, né?
é a plasticidade neuronal que chama isso. É como se o cérebro começasse a se adaptar ou aprender a se adaptar, a ficar mais forte ao dano da doença, né? E prolongar o máximo possível o aparecimento da demência. É o que acontece com pessoas muito cultas. Você vê pessoas muito inteligentes, muito cultas, que manifestam o Alzheimer, mas assim, já numa idade bem avançada, acima de 80, 85 anos, enquanto que a doença comum é em torno de 65 anos. No caso, ela tem a predisposição genética, mas com o exercício cerebral acaba retardando o surgimento. Exatamente. E agora a gente volta a falar sobre essa questão, né, da baixa escolaridade como um fator de risco para o surgimento dessas doenças, dessas demências. E aí eu já queria falar com o Dr. Marcos, quando que a pessoa ela começa a perceber esses primeiros sinais, né? Quais são esses sinais de alerta para essas doenças, as demências? A partir de que idade? O senhor já falou 60 anos, né? Queria que o senhor trouxesse mais detalhes para a gente. Por volta dos 65 anos, né, a pessoa começa, eu vou resumir assim, é a memória, né? E é o prejuízo de memória recente, que é a memória que surgiu depois do início da doença. Então é muito comum a família falar assim, olha, ele lembra tudo, doutor, as coisas antigas, as histórias, mas assim, coisas novas ele não lembra, porque o prejuízo é de memória recente, né? A outra coisa que é importante é que o paciente perde a capacidade de planejar ou de resolver problemas. Isso faz parte de uma agressão ao lobo frontal. Depois vem desorientação no tempo e no espaço. É comum o paciente se perder na rua, num caminho que ele faz sempre, ele não saber qual é o dia da semana, do mês, problemas de linguagem, ele não consegue nomear objetos, identificar. Aí depois vem alteração de humor, ansiedade, depressão, o comportamento começa a ficar inadequado, aquela pessoa que era muito sistemática, muito séria, começa a ficar desinibida, né? Dificuldade em reconhecer e realizar tarefas visuais, né? Aí vem perda do raciocínio e do julgamento, geralmente é do julgamento crítico, né? Ele acha que o que ele está falando às vezes é inadequado, mas ele acha que está correto, né? Não consegue mais localizar objetos, nem guardar objetos em locais que ele deveria guardar antes. Então ele guarda um pedaço de bolo dentro da gaveta com as roupas, ele esconde dinheiro, ele põe uma coisa que é do fogão, ele põe na geladeira, né? E as atividades de vida diária, e começa a ter dificuldade em realizar as coisas que ele realizava antigamente, previamente. E por fim, a perda da iniciativa. Ele acomoda, mas não é uma acomodação normal. Ele não consegue mais iniciar uma tarefa. Ele perde o interesse por iniciar uma tarefa e não é nem o interesse, é porque ele não consegue. Então você pede para o paciente desenhar um relógio e pôr um horário de 8h20 e ele fica horas com a caneta e o papel na mão e não consegue dar iniciativa àquilo, né? É uma doença assim, isso não surge tudo de uma vez. Isso lentamente vai progredindo aos poucos. Nesse sentido, doutor, esse paciente, ele também fica incapaz de perceber que está doente, né? Esse é um papel da família, do que pessoa que está próxima? Isso é uma coisa muito interessante, porque na doença de Alzheimer existe uma coisa que é a perda da percepção de que está doente, né? A Globo fez uma novela e tinha uma paciente que tinha Alzheimer e ela tinha total consciência da doença dela, mas um dos sintomas é justamente esse, perder a capacidade de que está doente. Então ele chega no consultório acompanhado da esposa, eu pergunto, o que está acontecendo com o senhor? Ele diz, comigo nada, me trouxeram aqui, mas eu não tenho nada, não, estou bonzinho. Mas ele não está bom, né? Aí quando você começa a fazer as perguntas, aí você vê que ele não consegue responder nada, nem gravar palavras simples, nem nomear coisas simples como um relógio, aliança, caneta, entendeu?
Sim, entendi, com certeza. E aí o diagnóstico, como que é feito? O diagnóstico é clínico, né? Você aplica, faz a consulta, né? Identifica os fatores de risco que podem levar a um quadro que também dá perda de memória. Tem que avaliar tireoide, diabetes, sódio, vitamina B12, existe uma sífilis que está voltando, né? Exame de imagem para descartar lesões tumorais, descartar hidrocefalia. Então, a investigação é para excluir outras causas de demência. E, junto disso, a gente faz exames de imagem, né? E exames para avaliação cognitiva, que é a avaliação neuropsicológica, feita por uma pessoa capacitada nessa área, que é uma avaliação que eu acho, assim, eu particularmente acho espetacular, sabe? Eu não faço um diagnóstico de Alzheimer hoje sem uma avaliação com uma neuropsicóloga. Eu queria fazer só um comentário. Fique à vontade. Eu faço a consulta e no final eu pergunto para o cuidador: e a senhora, como é que a senhora está, a cuidadora? Porque o cuidador adoece. Imagina só, você cuidar de uma pessoa que era uma pessoa centrada, tomava banho toda hora, se cuidava, e de repente ela está inadequada, grosseira, agressiva, perdeu o autocuidado, faz a mesma pergunta várias vezes e quer a resposta, e você responde. Você já imaginou o que é isso no decorrer de um ano, cuidando de uma pessoa assim? Não sabe se ela bebeu água, se ela não bebeu, que ela vai trocar a fralda. Então, o cuidador, ele adoece, e a gente tem que dar atenção ao cuidador também. Então, não custa nada, ao término da consulta, perguntar para o cuidador: como é que você está? Como é que vocês estão? E seus irmãos? Estão entendendo o que está acontecendo? Fazer uma consulta para esclarecer os familiares, os cuidadores, do que é que está acontecendo, né? Doutor Marcos, é possível correr atrás do prejuízo? No caso, eu falo desse adulto já que tem uma baixa escolaridade, pode ter ali predisposição para desenvolver demência. É possível ainda correr atrás desse prejuízo, começar os exercícios agora? Sim, mas é preciso investir em educação como estratégia de saúde pública, né? O governo tem que se voltar a isso, né? Promover campanhas de aprendizado contínuo e de estimulação cognitiva e de interação social, né? Encorajar o idoso a integrar cognitivamente, participar de jogos, de leitura, aprendizado de novas línguas, aprendizado de a tocar algum instrumento. Então, necessariamente, é implementar programas de alfabetização e educação continuada. Não é só alfabetizar e largar, não. É alfabetização continuada para idosos. Doutor Marcos Alexandre Carvalho, coordenador da Neurologia do Hospital Mater Dei Goiânia, muito obrigada pela disponibilidade em falar com o Band News FM, atendeu o nosso convite. Eu que agradeço, Romildo. Muito obrigado, viu? Obrigada. 9h58 agora.